Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu predomínio. Os conquistadores desdenharam ser instruídos pelos seus escravos, e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e para agrestes pauais. Não obstante, a luz, por algum tempo oculta, continuou a arder. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou ela com um fulgor que se estendeu a muito longínquas terras. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e os seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, fizeram desta o centro dos seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários não somente para a Escócia e Inglaterra, mas para a Alemanha, Suíça e mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolveu pô-la sob a sua supremacia. No sexto século, os seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares de pessoas a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos e eloquente contraste se lhes apresentou. Os últimos eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha o direito à supremacia na Igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo o seguidor de Cristo. Fizeram-se repetidas tentativas para se conseguir a sua adesão a Roma, mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado pelos seus emissários, replicavam firmemente que não reconheciam outro mestre senão a Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberdes, irmãos, que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe da morte. Não era isto uma simples ameaça, guerra, intriga e engano? Foram empregados todos os testemunhos de uma fé bíblica até que as igrejas da Bretanha foram destruídas, obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e, no transcorrer dos séculos, foram infectados pelos seus erros, mas continuaram a considerar a Sagrada Escritura como a única regra de fé, aceitando muitas das suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática
existiram na África Central e entre os arménios na Ásia. Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição proeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a sua tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Alguns houve, entretanto, que recusaram submeter-se à autoridade do Papa ou do Prelado. Estavam decididos a manter a sua fidelidade a Deus e a preservar a pureza e simplicidade da fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se, alguns abandonando os Alpes nativos, alçadas a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros retiraram-se para os vales afastados e fortalezas das montanhas, e ali preservaram a liberdade do culto a Deus. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. A sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro testemunho religioso do cristianismo, mas aqueles humildes camponeses no seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre os seus rebanhos e vinhedos, não viam por si sós chegar à verdade em oposição aos dogmas e heresias da Igreja apóstata. A fé que professavam não era nova, a sua crença religiosa era a herança de seus pais e lutavam pela fé da Igreja Apostólica. A fé que uma vez foi dada aos santos, a Igreja no deserto, e na orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara ao seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se da de Roma estava o ódio desta ao sábado bíblico, conforme fora predito pela profecia. O poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi colocada no pó, enquanto se exaltavam as tradições e costumes dos homens. Um povo que difunde luz